Ô, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Existe uma produtora, um estúdio e distribuidora independente. Eles já estão no mercado, acho que desde 1974, que é muito famosa ou infame, né, nos Estados Unidos, entre fãs de filme de horror, que é a Troma. Eles lançam geralmente paródias, filmes de comédia de horror, tipo Toxic Avenger, Vingador Tóxico, e coisas bem trash, propositalmente trash. Eu aprecio mais no sentido, sei lá, platônico do que carnal, né? Eu não sou muito fã de comédia de horror nem nada, então fico meio distante, dou risada dos títulos e tal. Só que agora em 2025, no YouTube, tem uma paródia, um slasher paródico ou uma comédia de horror slasher que foi distribuído pela Troma lá nos anos 80. Filme é de 1986, mas ele foi, acho que lançado em 1987, que se chama Blood Hook, algo como o anzol, né, do sangue. Ele nunca foi lançado aqui no Brasil e tava com uma cópia assim de 1h50. Eu falei, bom, deve estar toda aí. Na verdade, depois eu aprendi que essa é a versão estendida, tá? Ai, meu Deus do céu. Primeira coisa que eu digo, longo, longo, longo demais esse negócio aí. Não tem porquê, né? Um slasher, assim, dos bons, quando é slasher mesmo, 1h30 já tá bom. Isso aí tem 1h50 minutos. A maior parte disso aí é encheção de linguiça, né? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É o famoso padding, Padding em inglês, que é preenchimento. Padding é o nosso encher linguiça, tá? Nossa, como as cenas são desnecessariamente estendidas. E você tem muitos slashers de verdade, vamos dizer assim, que são pensados como filme de horror, que eles acabam tendo uma graça ou um tom de comédia involuntário que aí tornam esses filmes deliciosos. O Bloodhook, para mim, ele é fundo de poço, porque assim, ele quer ser uma paródia, ele quer ser uma comédia, mas ele não funciona como comédia porque ele é muito estendido, ele é muito longo. Então, uma comédia que não funciona como comédia, para mim é um dos fundos de poço mais fundos que você pode chegar ao cinema, né? Porque assim, sei lá, um filme de ação que é tão ruim que você acaba dando risada, pelo menos então ele cumpriu uma função, né? Ah, passou o tempo, tudo. Esse aí não, ele quer ser uma comédia, mas ele é muito inchado, então as pessoas estão trabalhando muito mal, né? Elas são horríveis. E não fica engraçado, fica só horrível. Por quê? Porque é um monte de falação que não vai a lugar nenhum, mas é assim, ó, tem um prólogo que tem um garotinho que vê o seu avô desaparecer em um lago, tá? Aí depois você vai entender que assim, conforme vai tendo, eles ligam lá, tem uma pessoa que mata, depois de anos você vai e tem alguma coisa a ver com canto de cigarra, tá? E uma outra entidade ou coisa lá, mas isso você vai ter que esperar um montão. É uma explicação totalmente nonsense, porque lembra, gente, o pressuposto desse filme é de que ele é uma paródia, ele é uma comédia, tá? Só que como eu falei, essa comédia não funciona, então o filme ele é uma porcaria. Beleza? Então depois desse cara, desse avô morrendo, ele só você vê que o ator se joga no lago e acabou. Corta 20 anos e um grupo de adolescentes de 50 anos cada ator vai para a cidadezinha lá no Wisconsin. É espécie de um slasher regional. Tá tendo um festival lá. A cidade é famosa por causa de pescaria. Tem um lago, é bonito o lago, tudo. E vai ter um festival e essas pessoas vão lá. E vai ter uma família, vai ter várias pessoas que vão ficar falando um monte de porcaria
e trabalhando mal e sendo totalmente sem graça, mesmo no quesito trabalhando mal, e de vez em quando você vai ter uma morte. O nosso assassino, ele pega as pessoas através de um, ele pesca, ele fisga a pessoa. Então, aí que você vê sangue assim, tem umas duas cenas que são um pouquinho mais gore, né, mais meleca, mas padrão anos 80 e padrão ruim, você vê que é um boneco. Então assim, gente, eu achei o filme totalmente chato. Ele não tem nenhuma graça, ele não tem, obviamente, nenhum suspense. A história não faz o menor sentido. Por quê? Porque é uma paródia. Só que você, quando tem a revelação do canto da cigarra e de outra coisa que eu já estou esquecendo, você não dá risada. Por quê? Porque você tá de saco cheio. Eu tava de saco cheio de ver aquelas pessoas falando e sabe, sim, vamos fazer coisa cômica de propósito, mas você não sabe fazer. Então aí, porque fazer comédia é difícil pra caramba, né? Não é fácil. E aí eles não souberam fazer comédia. Então o filme ele não funciona como comédia, ele não funciona como horror, porque não tem suspense nenhum. Ele só funciona A, para você dormir, B, para você ficar com uma puta de uma raiva de ter perdido 1 hora e 50 minutos vendo essa porcaria. Tchau.